vão ter mais 2 dias de noites onde Deus vai se manifestar. O espírito profético, ele está sendo liberado sobre a vida de vocês. E vocês precisam entender o seguinte: quando você receber uma palavra profética ou uma revelação de Deus para você, eu queria falar algo para você. Na hora que alguém for orar por você e for liberar uma palavra sobre você, é muito bom você sentir arrepio, você querer chorar, mas você não pode perder o que Deus está falando. Então, na hora que Deus estiver liberando algo sobre você, para ouvir o que Deus está falando. Se você quiser, pega teu celular, liga ele e grava aquilo que Deus está falando. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos lembrar daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Isso se torna uma lenha para queimar nos momentos difíceis que nós vamos passar. Como assim, pastor? Quando Deus chamou Josué e disse para ele que Deus ia usar a vida dele, Deus não disse o processo, Deus disse o final de tudo, de como ia acontecer. O processo que ele iria passar, talvez Deus não revelou para ele. Por quê? Porque se Deus revelasse para ele, talvez ele não queria prosseguir por conta das adversidades. Mas quando ele lembrava daquilo que Deus estava falando no seu espírito, ele permanecia firme diante daquilo que Deus tinha falado. Por quê, irmãos? Porque ficava vivo aquilo que Deus tinha falado sobre a vida de Josué. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa anotar aquilo que Deus fala acerca da tua vida. Porque nos momentos de dificuldade, onde você achar que nada está dando certo, você pega o teu caderno e começa a ler as promessas que Deus fez sobre você. E o Espírito Santo vai trazer aquilo como lenha para pegar fogo dentro do teu coração, e você não desistir no meio do caminho daquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Amém? Então, quando Deus estiver falando com você, é gostoso, irmão. Quando Deus fala, nossa carne, ela treme, ela sente. Por quê? Porque a natureza reconhece o Criador. A Bíblia diz que nós fomos criados pelo Senhor. Então, quando Deus está falando conosco, a carne, ela vibra, o espírito vibra. Por quê? Porque o Criador está falando com a criação. Aleluia! Então, grava isso. Irmãos, promessas de Deus que eu recebi há 15 anos atrás, hoje está se cumprindo. E eu vou te falar, esses dias nós sentamos lá com a diretoria da igreja e nós fomos julgar aquilo que nós recebemos do Senhor há 15 anos atrás. E nós fomos fazer um julgamento, porque quando a Bíblia manda você julgar uma profecia, Ele não está falando para você julgar analisando se aquilo é verdadeiro ou não. Ei, por favor, receba no teu espírito. Ele está mandando você julgar no sentido de como Deus vai cumprir o que Ele falou. Qual é o meu posicionamento naquilo que Deus falou? Por exemplo, Deus disse para você que você vai ter uma grande igreja, que Deus vai te dar um grande povo. Então você precisa se preparar para esse grande povo que Deus vai te dar. Ele não está mandando você julgar se é verdadeiro ou se é falso somente, porque às vezes a gente fala assim, deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu ver se isso é mentira. Não, irmãos, não é só isso. Ah, amém, eu recebo, Senhor, está dentro da tua palavra. Agora, como Deus vai cumprir isso? Você precisa julgar, você precisa se preparar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que nessa noite Deus não só me use como um ministro da sua palavra, mas eu quero também que Deus me use, assim como Ele disse que dos seus anjos Ele faz vento, e dos seus ministros labaredas de fogo. Eu quero que você receba no teu espírito. Deus está começando um novo ciclo sobre a vida dessa casa. Comunidade, amor e graça. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Vocês, não é porque vocês vieram para cá somente. Quando Deus muda você de um ambiente, Ele te coloca em um novo lugar espiritual. O lugar geográfico onde Deus te coloca não é só um lugar geográfico, é um lugar espiritual. Deus te muda de um lugar espiritual. Você estava em um lugar geográfico, Deus te colocou na mesma rua, só que num novo ambiente. Deus está dizendo, ei, eu vou mudar o ambiente espiritual de vocês. Vocês vão perceber que a minha presença vai ser um pouco mais forte do que vocês estavam vivendo. Por quê? Porque vocês estão em um novo lugar. Não é por causa só do lugar, é um novo ambiente onde Deus está colocando vocês, e vocês precisam receber isso no espírito. Vocês precisam se preparar para aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Amém. Recebe, pastor. Recebe.
Porque, irmãos, quando eu entrei aqui nesse lugar geográfico, Deus disse para mim: se prepara. Se prepara, porque algo grandioso eu vou fazer. Quando vocês vieram para cá, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Algo grandioso Deus ele começou a fazer na vida de vocês. Se vocês crerem naquilo que Deus está falando, vocês vão tomar posse, se posicionar, e Deus vai avançar vocês pela palavra e o Espírito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Shokatarai ala sobre ala manai. Esse ambiente, irmão, está vendo esse ambiente? Nós não podemos, nós precisamos reverenciar a presença e a glória do Espírito. Quando nós reverenciamos a presença de Deus, o Senhor se agrada e Ele começa a tocar. Tem pessoas que entram e saem do mesmo jeito porque não reverenciou a presença. Escuta, todos os homens que reverenciavam a presença de Deus, eles nunca saíam da mesma forma. Nunca saía da mesma forma. Aquela mulher no meio da multidão, ela começava a empurrar todo mundo. Ela queria tocar na orla de Cristo. Por quê? Porque ela precisava de algo. E a Bíblia diz que o Senhor disse: de mim saiu, porque ela reverenciou a presença do Senhor naquele ambiente. Ela recebeu aquilo que ela precisava, porque ela reverenciou. Então reverencie a presença do Senhor. Quando você estiver num ambiente de adoração, não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada, não desconecte a sua mente da terra, se conecte ao céu, porque Deus ele vai estar fazendo algo extraordinário sobre a tua vida. Aleluia, amém. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, eu quero ler no versículo 4. Aliás, eu vou ler versículo 1, diz assim, Gênesis 2:1: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havia Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Versículo 4: estas são as origens da onde? Dos céus e da... Então o céu e a terra sempre vai ter uma conexão. Sempre vai haver uma conexão entre céu e terra. Quando você ouve esses louvores de hoje, alguns vocês não entendem. Nós não entendemos. Céu e terra. Aí vocês entendem que o céu e a terra, elas têm uma conexão. O Senhor, Ele criou tudo de uma forma perfeita. E no versículo 5 Ele diz: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o quê? O homem. Da onde que Ele formou? Do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Olha aqui para mim, escuta aqui. Deus, Ele vai agora, Ele pega um ambiente. Posso descer? Pastor? Posso descer? Amém. Deus agora, Ele pega um ambiente. Ele cria um ambiente chamado Jardim do Éden.
Ele cria um ambiente chamado Jardim do Éden. O que ele faz? Ele planta o homem. Para quê? Para quê? Para ele ter relacionamento com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia ele vinha nesse jardim e ele vinha ter relacionamento com o homem. Ele vinha ter contato com o homem. E todas as vezes quando o Senhor ele chegava no jardim, ele provavelmente ele falava Adão, Eva, e eles falavam: oi Senhor, bom dia, tudo bem? E ele tinha um diálogo com o homem, ele tinha um relacionamento com o homem. O que nós precisamos entender é que Deus cria ambientes para se relacionar com o homem. Pastor, mas o Espírito Santo não mora dentro de mim. O Espírito Santo é um ambiente que Deus criou para ter relacionamento com você. Ele cria ambientes de relacionamento. É por isso que no meio de uma adoração, como a que nós tivemos aqui agora, Deus cria ambientes onde você é tocado, você é curado, você é transformado. Por quê? Porque a ideia de Deus é nunca perder o relacionamento entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele sempre vai criar ambientes para que a glória dele se manifeste. Por isso que quando você entra em um culto, você não pode simplesmente cruzar os braços e achar que Deus vai te tocar se você não corresponder à presença dele. Deus nunca vai mudar alguém que não queira ser mudado, porque ele não vai contra os seus princípios. Então nós precisamos entender que Deus ele cria ambientes para que ele possa se relacionar com o homem. Se você for lá em Mateus capítulo 5, ele diz: entra dentro do seu. O quarto é o quê? É um ambiente onde Deus quer se manifestar. Mas não é no Novo Testamento, o Espírito Santo já não foi nos dado? Por que ele manda você entrar dentro do quarto se você tem o Espírito Santo dentro de você? Porque mesmo você tendo o Espírito Santo dentro de você, você precisa ter tempo de relacionamento. Porque em João, lá no Evangelho de João, ele diz assim: eu vou deixar o meu Espírito Santo para que more em vocês, e mais uma coisa além de morar, se manifeste em vocês. O problema é que nesses últimos dias o Espírito Santo ele está vindo morar na gente, só que muitos não têm se manifestado. É por isso que você vive numa vida de um dia você está bem, outro dia você não está bem. Um dia você está bem, outro dia você não está bem. Por quê? Porque você precisa deixar o Espírito Santo se manifestar em você, para que ele coloque as verdades e arranque as mentiras que o mundo tem tentado colocar dentro de você. Amém? Você está comigo? E nesse ambiente Deus ele coloca o quê? Ele coloca alimento. A Bíblia diz que ele colocou da árvore dentro do jardim para alimento. Ele coloca um alimento. Qual que era um alimento? A presença dele. A presença dele era o alimento do homem. Ele falava assim: olha, eu vou vir aqui na viração do dia ter relacionamento com você, então come daquilo que eu vou te dar. Aquilo que eu te der é o suficiente para você. Só que o homem quis comer de uma mesa que não era do Senhor. O problema, irmãos, é que a mesa sempre vai ser colocada. Jovens, escuta. A mesa sempre vai ser colocada diante de nós. Foi colocado na presença de Daniel, foi colocado na presença de Davi. A diferença é que Daniel, ele não comeu da mesa do rei, ele comeu da mesa do Senhor. Adão e Eva tinham uma mesa posta no jardim para eles comerem. Só que eles comeram daquilo que não era para comer. E quando você come daquilo que não é o pão que vem do céu, você morre, você perde a presença. Tem muita gente que começa bem, vai para a internet, começa a ouvir noticiários. Escuta, irmão, é que o tempo voa, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na face da terra? Porque Deus trouxe os seus princípios para dentro da nossa casa. Como assim? Agora os filhos não foram para a escola. Quem que vai alimentar os seus filhos espiritualmente? Os pais. Porque é assim, a sua origem é assim. Então Deus ele trouxe
os princípios dele para o propósito. O que ele fez? Ele fez com que o marido que não tinha tempo com a mulher pudesse ter tempo com a mulher. A mulher que não tinha tempo com o marido pudesse ter tempo. Ou seja, Deus estava anunciando para nós: a família para mim é importante. Então eu boto todo mundo para dentro de casa. Eu ponho todo mundo para dentro de casa. E dentro de casa eu vou restaurar aquilo que eu comecei lá atrás, no Jardim do Éden. O que? Família. Só que, fica tranquilo, pastor, eu estou em casa, amém? Só que, escuta bem, presta atenção. Só que nós não entendemos o propósito de Deus. E aí nós falamos: Deus, tira esse Covid-19. Irmão, Covid-19 foi só para preparar ou ver aonde a igreja está habitando, que lugar, que posicionamento a igreja está vivendo, que tipo de medo você enfrenta e o que você não enfrenta, o que você tem coragem de enfrentar, o que você não tem. Então Deus sempre vai colocar uma mesa para você comer. Quem ligava a televisão e comia do jornal dizendo que o mundo está acabando, a desgraça está vindo, morreu espiritualmente. Muitos nem voltaram para as igrejas, para comunhão e nem para congregar. Mas aqueles que comiam na mesa do Senhor, que o Senhor dizia assim: olha, eleve os meus olhos para os montes, e da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esses permaneceram firmes. Por quê? Porque a mesa que foi colocada para nós comermos foi colocada a mesa do Senhor e a mesa que não era do Senhor. A diferença é o que você está comendo e de qual mesa você está se alimentando. E até hoje vai ser assim, irmãos. O pastor, ele libera palavras aqui, são alimentos espirituais que Deus está dando para você. Por isso, se eu fosse você, jovens, eu pegaria o meu caderno e anotaria tudo que o pastor de vocês falasse. Sabe por quê? Porque vai servir para vocês nos dias mais difíceis. Palavras que estão sendo liberadas diante do altar são como rios de Deus que correm na nossa vida. Rios de Deus que correm sobre a nossa vida. Então, irmão, o que eu quero dizer para você é que foi colocado uma mesa. Que tipo de mesa você tem comido? De qual mesa você tem comido? Escuta. Quem come por prazer, escuta, quem come por prazer fica obeso e doente. Quem come por propósito fica nutrido. Quem come por propósito se nutre. Quem gosta aqui de comer brócolis, bastante brócolis, arroz, brócolis, chuchu? Quem gosta de comer um sorvetinho? Sorvetinho é bom, irmão, é só de vez em quando. Se comer todo dia, fica obeso, fica doente e morre. Por isso come da mesa do Senhor, porque Ele tem brócolis, Ele tem pepino, Ele tem arroz, Ele tem tudo nutrido para mim e para você. Ei, se você comer da mesa do Senhor, sabe quem vai te parar? Sabe quem vai te bloquear? Sabe que voz vai te parar? Sabe quem vai te parar? Sabe quem vai te bloquear? Ninguém. Porque o que você está comendo está nutrindo a tua vida espiritual. Jovens, cuidado com a internet. Sai da internet. Ouve o teu pastor. Ouve o teu pastor. Come da mesa que Deus está dando para o teu líder, para o teu pastor. Por quê? Porque isso vai ser vida para você. Porque é Ele que cuida de você, é Ele que vai na tua casa quando você está doente, é Ele que ora por você quando você precisa. Ei, escuta! Existe uma mesa do Senhor colocada para nós, amém? Você está comigo? Está comigo ou não? Ou só eu estou empolgado nessa noite? Amém? Aleluia! Existe uma mesa do Senhor. Por isso, irmãos, quando eu vejo os jovens pulando, eu vou falar, eu fico feliz de ver você aqui, sabia? Eu conheço a menina quando ela era pequenininha, os pais dela estão ali, gente, que bênção. Tem gente que olha e fala: pai, esses jovens tudo caindo, não precisa de tudo isso. Não, cai mesmo, cai mesmo. É melhor cair aqui dentro do que lá fora no mundo. Porque aqui Deus pode fazer algumas coisas, lá fora não. Cai mesmo, irmão, anda, não deixa ninguém apagar o fogo de vocês. Porque há 19 anos eu era assim e continuo assim até hoje. Eu continuo apaixonado por Jesus todos os dias. Não deixa ninguém apagar o seu fogo. Come da mesa do Senhor. Deus tem alimento poderosos para nós.
Deus tem alimentos nutridos para a gente comer e andar firme. Deus tem uma dispensa do céu para nós nessa noite. Aleluia. Você está comigo, irmão? Deus tem uma mesa para nós. Come da presença dele. Lá no tabernáculo, a Bíblia diz que tinha um candelabro, tinha a mesa da propiciação, a mesa da presença, a mesa do pão da presença. Sempre Deus vai preparar ambientes para você comer da presença dele, irmão. Sempre. Escuta, se você tiver coragem de parar o teu carro no meio de uma avenida, num acostamento, quando você estiver sentindo da presença de Deus e puxar o freio de mão e ficar 15 minutos ali, Deus vai te dar alimento para você comer. Por quê? Porque o Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. A questão, o que precisamos é corresponder ao Senhor. Sabe que, você já viu aqueles crentes? Isso, irmão, é verdade. Eu não sei se eu estiver falando besteira, pastor, no final você pode desconstruir tudo com a tua igreja. Mas sabe aquele crente que na fila do banco ele é tocado por Deus? Aquele que está na fila de um caixa, na lotérica, em qualquer lugar Deus usa. Ele se alimenta de Deus porque ele corresponde à presença de Deus. Irmão, eu duvido, você pode estar em qualquer lugar da face da terra, Deus ele está com você e ele fala com você, ele te usa, ele te enche. Aí você olha e fala, mano, irmão doido, eu não tenho coragem de fazer aquilo não, então, porque o irmão ele comeu tanto da presença, que ele ficou tão farto, que ele fica embriagado. Sabe o que a igreja precisa? Se embriagar daquilo que não é, não do vinho da contenda, mas do vinho do Espírito. É isso que nós temos que nos embriagar, é verdade, irmãos. Existe uma mesa colocada para nós. O Senhor nesses últimos dias, Ele tem colocado mesas nas nossas reuniões, nas adorações. O que nós temos que fazer é só comer. Comer da presença de Deus. Comer da presença de Deus. Irmão, tem dia que eu estou lá na igreja e eu pareço um menino de 15 anos. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de quando eu estava muito louco e eu falava, Deus me tira dessa vida. E um dia Ele me tirou disso. Então eu não posso hesitar a Deus, irmãos. Eu preciso corresponder àquilo que Deus fez na minha vida. Há 19 anos que eu estou livre. Eu não estou mais preso. Eu não tenho nenhum Senhor a não ser Cristo na minha vida. Eu preciso retribuir isso a Ele. Noites como essa não deveria ter hora para acabar o culto, só para iniciar, irmãos. Porque quando você ia no forró, você começava às 10 da noite e ia até às 5 da manhã. É uma decisão. É uma decisão. Vamos para uma vigília, dá 1 hora da manhã, você fica doido para ir embora. Irmão, começa a comer da presença. Começa a comer da presença. Você vai ver onde Deus vai te levar. É 2 horas da manhã, você está chapado com Deus, tua mulher fala, amor, tem que descansar para amanhã você trabalhar. Você vai falar, não filho, eu vou direto. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu renovo, Ele é meu renovo. E você vai. Existe uma mesa da presença para nós. O Senhor Ele resgatou isso através de Jesus. Quando Adão ele perde da presença, Jesus resgata isso. Só que nesses últimos dias nós não temos entendido o que Deus está fazendo no nosso meio, nos cultos. Já teve domingo aqui que você falou, meu Deus, a presença foi palpável, não foi? Nesse dia Ele colocou um pouco mais de alimento para você comer, nutrido. Um pouquinho mais, irmão. Amém? Gênesis capítulo 3. Olha o que ele diz no versículo 7. 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviu a voz do Senhor Deus, que fazia o quê?
que passeava onde? No jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher do quê? Da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde? Aonde? Então deixa eu te falar uma coisa, anota isso aí, ó, anota aí. O lugar onde você está denuncia quem você é espiritualmente. O lugar onde você está denuncia quem você é espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Adão tinha caído. Quando Deus disse assim: aonde você está, Adão? Ele estava dizendo: aonde você foi parar por causa do pecado? Aonde você está, Adão? A minha pergunta para você nessa noite é: aonde você está? Porque o lugar onde você está denuncia quem você é espiritualmente. A voz do Senhor ecoava dentro de Adão toda a viração do dia. Só que por ele ter comido de uma mesa que não era do Senhor, a voz cessou sobre a vida de Adão. Porque ele perdeu o lugar. Ele perdeu o lugar da mesa, da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não tem poder. O pastor falou isso na oração. O diabo não tem poder de tirar você da mesa do Senhor. Quem sai da mesa do Senhor é você. Você sai da presença e da mesa do Senhor quando você começa a decidir a comer daquilo que não é pão, daquilo que não é pão vivo. Eu não conheço ninguém, irmãos, ninguém que comeu pão que não é da presença hoje e já saiu amanhã. Todo dia você come um pouquinho fora daquilo que é de Deus. Você come um pouquinho daquilo que não é. Ó, escuta aqui. A maior luta. Bom, eu tô meio gordinho aqui, né? Mas vamos lá. A maior luta dos gordinhos é o quê? A dieta. É a dieta. Eu tô mentindo? A segunda luta do gordinho qual que é? A academia. É o maior inimigo do gordinho, chama-se academia. Qual a maior luta do crente? Comer da presença. Porque sempre vai ter duas mesas. A mesa com guloseimas, que você come por prazer, e a mesa do propósito, que você come para nutrir a sua vida. Agora, decidir comer brócolis para quem é gordinho é a maior luta. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você começa a comer, que você começa a emagrecer, o que você faz? Você não volta mais a comer guloseima. Por quê? Porque você está começando a ficar nutrido. Você pode até comer uma guloseima uma vez ou outra, mas agora o teu propósito é comer de uma dieta para a tua saúde. Pastor, quer dizer que eu não posso assistir Netflix? Não, você pode, irmão. Só que cuidado para você não se embriagar nisso. Cuidado para você não se embriagar naquilo que não é nutrição para você. E quando Deus ele foi no jardim do Éden, ali ele disse, e ouviu a voz do Senhor e se escondeu de Deus. E Deus perguntou para ele: Adão, aonde você está? Então aonde você está denuncia quem você é espiritualmente. Porque Adão estava caído. Quando ele perguntou: Adão, aonde você está? Sabe o que ele quis dizer? Adão, o lugar onde você foi parar é um lugar fora da minha presença. Então denunciou quem era Adão naquele momento, depois que ele comeu. E olha o que ele diz, vamos lá? Pastor, é que eu dou trabalho também, viu, quando eu prego. Eu vou para tudo quanto é lugar, por isso que... Mas fique em paz, meu amado. É uma igreja maravilhosa, meu Deus do céu, é bom pregar aqui, hein? E disse-lhe: ouvi a voz do Senhor soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Escuta aqui, se você for para a palavra, quando você tem medo, significa que você está fora da proteção e do amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo. Por que ele não sentia medo antes? Porque ele estava debaixo de uma proteção. Quando você sai de fora da proteção, você tem medo. Por quê? Porque é esse espírito que te encarrega a você ficar com medo. Naquele momento que Adão comeu, ele saiu da presença, então ele teve medo. O espírito do medo é aquele que bloqueia a gente a não viver o propósito de Deus. Você quer ver um negócio? O
Covid veio para trazer o que para a igreja? Medo. Os que entraram debaixo disso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, por favor, eu não estou falando que eu sou ignorante, eu não quero ser acerca de um cuidado, amém? Alquinho é bom, amém? Álcool é bom, máscara é bom, mas se Jesus não tiver, a máscara não é nada, o álcool não é nada, porque se você morrer sem ele, com máscara, com álcool, sem álcool ou sem máscara, você vai viver a eternidade longe da presença dele. Então o que a igreja precisa ser é prudente, mas medo nós não podemos andar, porque a Bíblia diz que o espírito do medo não vem da parte de Deus, porque Deus lança fora todo o medo. As pessoas que têm medo são as que menos são ousadas, as que mais têm coragem são as mais ousadas. Por quê? Porque elas andam debaixo de uma proteção de Deus, de uma fé, do amor de Deus. Então naquele momento Adão perdeu o ambiente da proteção. O ambiente da proteção, escuta, olha aqui para mim, irmãos. O ambiente da proteção Adão perdeu, e quando ele perdeu, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Ele disse assim: temi, porque estava, e olha o que o Senhor diz. E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Quem disse que você estava nu? Sabe que todos aqueles que saem da presença, eles começam a ver a sua nudez. E quem mostra a nudez para você não é o Espírito, é o diabo. O diabo diz para você: olha, você está assim, você está assim, você está assim, olha isso, olha aquilo, você não consegue, você não pode, e piriri. Isso, irmão, não vem de Deus. Por mais que você peca, o Espírito Santo sempre vai te trazer para perto dele, para um arrependimento. Tudo isso porque Adão comeu daquilo que não era a presença. Eu queria te desafiar nessa noite a você não sair da mesa do Senhor, você não comer daquilo que não é a presença de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Você está comigo, meu amado? No versículo 12 disse: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. E eu tenho uma visão aqui, irmãos. Depois o pastor desconstrói. Quem que morreu? Adão ou Eva? Primeiro. Quem? Eva. Se Adão não comesse, hã? Vai, gente, pode falar. Se Adão não comesse, Eva morreria sozinha eternamente. Adão não. Só que aqui existe um casal figurativo, Cristo e a igreja. Adão tinha que morrer para não deixar Eva sozinha. Foi assim que Cristo fez por você. Você morreu, a noiva morreu. Se ele não tivesse morrido, você morreria eternamente e não teria a presença dele. Ele veio até a terra, desceu, morreu para te resgatar. Aleluia! Glória a Deus. Por isso, você homem que é casado, existe uma responsabilidade. Tua mulher tem que te honrar, tem que te obedecer, mas morrer é você que tem que morrer. Ela não. Você precisa morrer. Quando você morre, o sacerdote nasce junto uma esposa e uma casa. É por isso que, para mim, se o sacerdote estiver falido, a casa está em ruína. Você que é homem dessa casa, se você não estiver bem espiritualmente, eu quero dizer que a sua casa está na mão do diabo. Acorda, irmão. Acorda. Nós como homens temos que ser os primeiros a orar, os primeiros a buscar, os primeiros a jejuar, os primeiros a ler, os primeiros a se entregar. Por quê?
Porque nós somos exemplo. Assim como Cristo foi para a igreja, para sua esposa, assim é o marido para a mulher. Comamos da mesa do Senhor, da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Existe um pão, existe uma presença, existe uma mesa que Deus preparou para nós comermos a presença dele. Se você entender que são 3 dias onde Deus vai colocar pão na presença, na sua presença, uma mesa farta para você comer, você vai ver que Deus vai virar uma chave sobre a tua vida espiritual nesses 3 dias. Você está comigo? Abra comigo. No livro de Êxodo, capítulo 33, eu vou encerrar aí. Pastor, você sabe quando o pastor fala, estou encerrando, é 1 hora, né? Minha esposa falou, amor, para de falar que você vai encerrar e você não encerra. Eu falei, amor, isso é de pastor, querida. Meu pastor Juscelio faz a mesma coisa. No dia que ele foi lá na nossa igreja, ele falou, vou encerrar. Ficou mais 30 minutos. Aleluia. Abre aí, Êxodo 33. Versículo 7. Essa água aqui eu posso tomar, pastor? Rapaz, copo bonito, hein? É verdade. Dá até... Rapaz, é bonito mesmo, hein? Versículo 7 do livro de Êxodo 33 diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviava longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Qual Bíblia está escrito a tenda da presença? Tem alguma Bíblia que está escrito a tenda da presença? Não. Tem alguma aí? Não. Ali está escrito o quê? A tenda da congregação. Existem algumas versões que diz a tenda da presença. Se você pegar a Bíblia King James 1611, que está bem próximo do grego e do hebraico, você vai ver que está escrito lá a tenda da presença. Por quê, irmão? Você vai entender agora nos próximos versículos. Diz assim: E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na onde? Até onde? Moisés entrar na onde? Está ali não? Versículo 8. Dá para ir aí, irmão? Isso. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés não, lá mesmo, no 8. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar onde? O que era a tenda? Um lugar da presença. Um lugar da presença. Versículo 9 diz: E sucedia, vou ler aqui. E acontecia isso. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna do quê? De nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor... Escuta, toda vez quando Deus cria um ambiente é porque Ele quer falar com você. Quem já chegou aqui desanimado e de repente num culto poderoso saiu restaurado? Levanta a sua mão. Foi o ambiente que Deus criou para falar com você. Filho, ei, eu estou com você. Eu te renovo, eu te restauro, eu te curo, eu te toco. É isso, irmãos. Nós precisamos reverenciar a presença do Espírito. Tem dia que parece que é palpável a presença de Deus, é ou não é? É. Versículo 10 diz: E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda fazia o quê? O que você tem que fazer quando Deus cria um ambiente para você? Adorar Ele. Quando você adora a Deus, Deus Ele fala com você.
Pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Então, e Mateus capítulo 5, que ele manda você ir para dentro de um quarto. O que ele está querendo dizer para você? Assim como eu fazia com Adão no jardim do Éden, que eu me aparecia para ele, para ter relacionamento com ele, assim eu fazia com Moisés, assim eu também quero continuar fazendo com você. Você precisa criar ambientes aonde eu venho me manifestar sobre a tua vida. Você está comigo? Por favor, escuta o que eu vou falar. Tem gente que vai no médico, o médico fala assim: você está com um nódulo chamado, eu vou dar um nome aqui, tá? Mas é um nome ignorante, amém? Você está com um nódulo escarlate. Aí você vai na internet e coloca nódulo escarlate. Aí está escrito assim lá na internet: esse nódulo é maligno, porque você vai morrer com 30 dias. Sabe o que acontece com você? Você começa: eu vou morrer, mas você esqueceu que tem um quarto na sua casa, aonde Deus está ali esperando você entrar, dobrar o teu joelho e você começar: Senhor, o médico diz que eu estou com um nódulo. Senhor, o que eu tenho, Deus? Aí daqui a pouco o Espírito Santo vem. Aí ele fala: filha, fica tranquilo, isso não é nada. E se for, eu posso te tocar hoje, nessa noite, e você ser curada, e esse nódulo ir embora. Você precisa ir para o lugar onde Deus te quer, o ambiente da presença. Nesse ambiente não tem confusão de voz. O Senhor, Ele te ouve. Você ouve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Irmão, quantas vezes eu fui para esse ambiente acabado por dentro, e sabe como é que eu saía? Renovado pelo Senhor. Por quê? Porque o lugar onde Deus está, Ele muda situações, Ele muda ambiente, Ele muda a sua vida, Ele muda o seu quadro. Nós estamos falando de um Deus de milagre, irmão, um Deus que cura, que restaura, que muda. Aleluia. O irmão que cantou a última música, você que está aí, como é que era? Canta ele aí, daí de onde você está aí. Essa última música aí, que fala que os amores queimou todo. Queimou todos os outros amores. Vai cantando, irmão. Quando o Senhor, Ele te traz para esse lugar da presença, quando Deus te traz para esse lugar da presença, Ele quer exatamente fazer isso, queimar todos os outros amores. Aquilo que te tinha passa a não te ter mais. Por quê? Porque a presença de Deus, Ele começa a fazer exatamente isso. Eu ainda tenho fome. Existe uma mesa colocada para você nessa noite. Você pode cantar isso com todo fervor no teu coração. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia. Irmãos, você lembra quando Moisés, ele foi ter um tempo com Deus, ele disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo,
Sabe por que Moisés, ele disse assim: Deus, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero. Porque quando ele entrava na tenda, imagine o que acontecia dentro daquela tenda. Imagine quando você está na presença do Espírito e ele começa a falar com você. Você fala: Deus, quantas vezes você já orou assim? Senhor, se for para mim viver sem essa presença, eu não quero. O Senhor disse assim: Moisés, eu vou mandar o meu favor, eu vou mandar o anjo. Ele: não quero o anjo, não quero o teu favor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Se o Senhor não tiver envolvido comigo naquilo que eu vou fazer, eu não quero. Sabe por quê? Porque Moisés, ele tinha uma tenda, a tenda da presença, ou seja, um lugar onde ele ouvia Deus falar. E ele dentro do seu espírito, Moisés, ele tinha algo, ele falava assim: não, eu não quero. Sabe aquele lugar da tenda, aquele lugar onde Deus, ele se manifestava ali e falava com Moisés? Eu acredito no meu espírito que ele dizia assim: Senhor, se não for para o Senhor ser comigo, que nem é dentro dessa tenda, eu não quero ir para lá sem a tua presença. Por isso nós não podemos fazer culto sem a presença de Deus. Não. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos fazer vigília, nós não queremos fazer culto, nós não queremos fazer ajuntamento. Não. Por isso que se você fizer um churrasco entre os irmãos, no final do churrasco, se Deus não for adorado, não vale a pena. O churrasco para nós não tem importância. Porque a presença de Deus, a presença de Deus pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. E pode vir